Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Fala galera ligada no canal do Colégio Mundo Mágico da Criança, tudo bom com vocês? Beleza? Professor Carlos Eduardo aqui e hoje nós vamos falar um pouco sobre física. Olha só, piazada, vem comigo. Tinha trabalhado o capítulo 5 com vocês, que era introdução ao estudo dos movimentos, porque eu disse para vocês que precisava aprender um pouco sobre movimento para depois voltar lá na vida fora da Terra e no ciclo de vida da estrela, que eu voltei já, que foi do capítulo 4. Agora a gente segue o nosso ciclo normal aqui, então vamos para o capítulo 6. O capítulo 6 fala única e exclusivamente sobre movimentos. E o primeiro movimento que a gente vai falar é um movimento que não tem aceleração. A aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a velocidade é constante, não varia. Não varia, não varia. Falei errado mesmo, não varia. Porque você vai lembrar disso pro resto da sua vida. Então, se a velocidade é constante, esse movimento é uniforme. Lembra que eu falei na aula que o movimento uniforme é um movimento igual? Por isso que vocês vêm de uniforme para a escola? Porque todo mundo tá igual. Entendeu? Então, se você usa o uniforme, é para todo mundo ficar igualzinho. Então, o movimento é uniforme. Então, ó, é um movimento retilíneo e uniforme, também conhecido pela sigla que vai aparecer aqui embaixo, MRU. Então, olha só, vem comigo aqui, isso aqui é só uma revisão bem básica sobre esse movimento, porque vocês já estão cansados de saber, vocês sabem como é que faz isso aqui, então presta atenção. Características do movimento retilíneo e uniforme. Olha só, imagina assim, ó, se ele está no sentido crescente da reta, olha só, a representação é essa aqui, a velocidade ela é positiva, ela é maior que zero. Então esse movimento é chamado de movimento progressivo e o sentido é crescente, beleza? Agora o contrário, ó. Se o movimento está ao contrário, imagina que a reta está aqui, está indo para cá, o carrinho está indo ao contrário, esse movimento é chamado no sentido decrescente. Então esse movimento é um movimento retrógrado. E a representação é essa aqui. E a velocidade negativa. Nossa, mas existe velocidade negativa? Sim, por causa que ela está no sentido oposto. Então, olha só, o movimento retilíneo e uniforme, ele é caracterizado por uma velocidade constante, ou seja, a velocidade no início é a mesma velocidade no final do movimento. E eu mostrei para vocês a função horária da posição, que é essa aqui, S igual a S0 mais VT, também conhecida como a equação do sorvete. Bom, galera, seguinte, já revisamos, então a gente partiu do nada e estudamos o primeiro movimento, que é o movimento retilíneo e uniforme, com a sigla MRU. O segundo movimento que a gente vai estudar é o movimento uniformemente variado. Olha só, mudou o nome, mudou o movimento. E a sigla para movimento uniformemente variado é MUV. Move. Então, presta atenção aqui. O que acontece? Para eu conseguir ter uma variação, quem vai variar aqui é a velocidade. Então, lembra bem, movimento retilíneo e uniforme, velocidade constante. Movimento uniformemente variado, velocidade variando. Então, vai ter uma variação na velocidade. E o que causa essa variação? O que causa essa variação é uma outra grandeza física que vai ser introduzida agora, chamada de aceleração. Essa aceleração, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, tá? Então, imagina assim, ó, tu tá no carro, o carro acelerou, ele ganhou velocidade, tá? Partiu do repouso, velocidade inicial igual a zero e atingiu uma velocidade final aí, 80 km por hora, que seja. Então, quando ele chega nessa velocidade, o carro não pode ficar em movimento para sempre. O que acontece? Alguém que está dirigindo pisa no freio. O carro começa a desacelerar. Ele começa a ter uma aceleração negativa. Então, o ato de frear o carro pode ser considerado uma aceleração negativa. Tranquilo? Então, olha só. Ele parte de uma velocidade alta, 80 km por hora, e para. A velocidade final dele é zero. Então, ó, essa aceleração é negativa. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Então essa aceleração ela é representada pela letra A, desse jeito. Então essa aceleração é o que causa o quê? Então a aceleração vai causar o quê? Ela causa a variação
ela causa a variação no quê? Na velocidade. Na velocidade. Então, causou uma variação, lembra que eu falei que apareceu uma letra grega aqui, que era um tal de delta, né? Diferente do que o professor Odair mostra para vocês lá em matemática, em função do segundo grau, que lá o delta é para resolver alguma coisa de equação do segundo grau, um tal de Bhaskara lá. Aqui delta tem a ver com variação, então vai aparecer essa letra grega aqui, o delta. Então, olha só, eu tenho uma variação, um delta da velocidade, então é um delta V. Tranquilo? Então, vamos voltar no nosso exemplo do carrinho. O carro partiu de uma velocidade inicial 0, acelerou e teve uma velocidade final lá. Só que isso aconteceu num certo intervalo de tempo. Para acontecer um movimento, tem que ter um tal de tempo aí, uma grandeza que chama tempo. Então, olha só, teve uma variação na velocidade por um certo intervalo de tempo e teve uma variação no tempo. Então, olha só, a equação da aceleração é quem? É o ΔV, que é a variação na velocidade, sobre o ΔT, que é a variação no tempo. Agora vem comigo aqui. Lembra que a gente estudou dois tipos de grandezas? Grandezas vetoriais e grandezas escalares? Grandeza vetorial, ela precisa de um módulo, direção e sentido. Lembra disso, né? Agora a grandeza escalar não precisa dessas três informações. Ela só precisa de um número para representar essa grandeza. O tempo, por exemplo, não está passando 10 segundos, 20 segundos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Está passando 10 segundos. Agora, se eu estou fazendo um movimento que está tendo um deslocamento, está tendo uma velocidade, eu preciso saber para que direção está acontecendo isso aí, para que sentido está acontecendo isso aí. Então, a velocidade ela é uma grandeza, isso mesmo, é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, ela tem uma setinha em cima. Então, tem outra aqui também. Agora se liga, presta atenção. A aceleração, agora há pouco eu falei que existe aceleração positiva, que faz o carro aumentar a velocidade, e existe a aceleração negativa, que faz o carro frear, né? Diminuir a sua velocidade. Então, a aceleração também precisa de uma direção e de um sentido. Logo, a aceleração também tem uma setinha em cima, também é conhecida como uma grandeza vetorial. Então, olha só, diante disso, a gente vai fazer o seguinte, lembra que delta é final menos inicial? Então, olha só, vou continuar o A aqui, com a setinha em cima. Delta é final menos inicial. Você lembra como que eu estava representando? Por exemplo, o delta S lá atrás, o delta S era S menos S0. Então, delta V é quem? V menos V0, onde V0 é a velocidade inicial. E o tempo aqui era T menos T0. E vocês lembram que eu falei que o T0 era exatamente onde começava o movimento, que eu falava que era sempre zero, então a gente não vai usar o T0, vai usar só o T. Então isso aqui, ó, corta ali. Então o que acontece? Ó, presta atenção, daqui eu vou vir para cá. Eu vou continuar com o meu A aqui, lembrando que velocidade são grandezas vetoriais. E o que acontece? O T que estava dividindo, ele vai passar multiplicando. Então vai ficar A vezes T, vai ficar AT. E aí isso é igual a V menos V0. Se liga. Vou passar esse V0 para o outro lado da igualdade. A partir do momento que eu passo esse V0 para o outro lado da igualdade, vai ficar assim, ó, V0. Aqui tem implícito um sinal de mais AT igual a V. Então a gente chega numa equação aqui. O que eu vou fazer com essa equação? Essa é chamada de função horária da velocidade para movimento uniformemente variado. E eu só vou arrumar ela aqui para ver como que fica. Fica assim, ó, V igual, só mudei ela de lado, igual a V0 mais AT, também conhecida como vovó atômica. Beleza? Então, galera, vem comigo aqui, a gente vai falar agora sobre a função horária da posição para o movimento uniformemente variado. Se liga só,
lá no movimento retilíneo uniforme, eu falei sobre a função horária da posição, que eu chamei ela, eu dei um nome carinhoso de equação do sorvete. Vocês lembram disso, né? Então, olha só, aqui muda um pouquinho, presta atenção. Lembra que a equação do sorvete era S igual a S0 mais VT? Parava aqui. Agora, no movimento uniformemente variado, vai entrar um outro termo aqui, que é a aceleração, um A, vezes o T ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, é meio de AT quadrado. Essa aqui é S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, ou meio de AT quadrado. O que isso significa? Que o sorvete agora é maior. Então, se você estava com uma casquinha, agora você está com um cascão. Essa também é chamada de equação do sorvetão. Desculpa a piada. Tá, mas vamos lá então. Então, toda vez que a gente estiver falando de posição, deslocamento, espaço aqui, toda vez que a gente estiver falando disso, no movimento uniformemente variado, a gente vai usar a equação do sorvetão. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Depois disso, a gente entende e vai começar a estudar um negócio chamado queda livre. Isso aqui, ó. Sim, mano. Isso aqui. O que acontece? A velocidade aqui é 0. E por que cai? Isso mesmo que você está pensando aí. Isso mesmo. Olha só. A atração, a força gravitacional está puxando os corpos na Terra para o centro da Terra. Então, essa é a tendência de todo objeto na superfície da Terra é cair, é ficar no chão. Então, olha só. Opa. Essa é a tendência. Então, olha só. Eu fiz um desenho aqui, coloquei uma bolinha numa certa altura, chamei de H. H é a altura tem a letra H. Então, aqui em cima, se parte do repouso, a velocidade aqui é 0. Então, aqui em cima, a velocidade inicial, V0, é igual a 0. Então, partiu do repouso. Aqui no final, qual que é a velocidade aqui no final? Não sei, mas eu posso saber qual que é essa velocidade. Olha só, lembra que eu estou falando do eixo vertical aqui. Então, é o eixo Y. Então, eu vou chamar essa aqui de V. Eu não sei qual que é. Vamos, sei lá, uma velocidade qualquer aí. Põe um ponto de interrogação, porque dá para descobrir esse negócio. E o que acontece? Lembra que eu falei de força gravitacional, também conhecida como aceleração da gravidade. Então, o que a gente vai fazer aqui? A aceleração da gravidade é a mesma aceleração. A diferença é que, em vez de a gente colocar um A na equação da aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, a gente vai usar um G. Então, vai ser assim que vai ser representada a equação. G de gravidade é ΔV sobre ΔT. Então, olha só. Se eu sei a gravidade, que vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, então eu vou até colocar aqui, ó, guarda isso com carinho. G é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu sei que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, é só substituir aqui o tempo de queda. 1 segundo, eu consigo encontrar qual que é a velocidade final, a velocidade que esse objeto vai cair no chão. E ao mesmo tempo que eu consigo fazer isso, eu consigo calcular qual que é a altura. A altura nada mais é do que GT, onde G é a gravidade, T é o tempo de queda, dividido por 2. Eu consigo encontrar qual que é a altura disso aqui. Beleza? Agora, olha só. A gente vai entender agora um pouquinho sobre a classificação dos movimentos com um resuminho que eu fiz aqui, bem simples, bem tranquilo de ser feito. Olha só. Imagina que essa linha T aqui é o trajeto, é a trajetória. Então, pensa comigo aqui, ó. Se eu tenho a aceleração e a velocidade apontando para a mesma direção, esse é um movimento progressivo acelerado. Porque ele é a favor do movimento e está acelerando. Tranquilo? Agora, olha só. Se eu tenho uma velocidade positiva e a aceleração ao contrário, esse é um movimento progressivo retardado. Tranquilo? Agora, olha só. A trajetória é para cá, mas a velocidade está para cá e a aceleração também. Então, esse é um movimento retrógrado acelerado. Beleza? E outra coisa, se a trajetória é para cá, o movimento, a velocidade é ao contrário, e a aceleração está indo para lá, esse é um movimento retrógrado retardado. Tudo bem?
Então, galera, é isso. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Se você assistiu a aula até aqui, significa que esse conteúdo te chamou a atenção de alguma forma ou que você está realmente precisando aprender. Então faz o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha e manda esse vídeo para todo mundo, beleza? Do mais é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou, é nóis. Tchau. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.